É um prazer enorme recebê-las e recebê-los aqui nessa noite, dia 4 de setembro, em que a gente abre o nosso ciclo de debates, programação paralela à exposição Campo, que é uma exposição que está aberta, em exposição aqui no Parque Lage até o dia 20 de outubro, que eu tive o prazer de fazer a curadoria e que se insere no contexto de pensar a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, esse espaço de experimentação, esse espaço pedagógico, a partir da poética de 6 alunos, em livres investidas que não estão necessariamente conectadas à sua presença biográfica aqui na escola, mas entendendo a escola como esse espaço múltiplo, interessante, onde os artistas são formados e ao mesmo tempo estão formando. E para isso a gente tomou por empréstimo a ideia de campo, uma noção da física, pensando o espaço e seus fluxos. Mas mais do que apresentar a exposição a vocês, me parece, como nota introdutória, faz sentido dividir com vocês quais foram as nossas estratégias para pensar tanto o nosso programa educativo quanto o nosso ciclo de debates. O programa educativo se chama Uma Escola Dentro da Escola, e as pessoas que estão visitando a exposição podem cotidianamente dialogar com os nossos artistas, que são educadores, que estão fazendo uma série de proposições que vêm pensar justamente o que é um espaço de formação, o que é uma escola e como esses trabalhos podem ser dispositivos que nos fazem pensar ou repensar a ideia de percepção dentro desse espaço pedagógico. E mais especificamente aqui, o nosso ciclo de debates se dedica a pensar o campo, muito a partir da perspectiva do campo social da arte, pensando em estruturas de legitimação, de sedimentação e de como a gente perpetua e dialoga com essas poéticas. Dito isso, eu agradeço a escuta breve de vocês, com prazer que eu vou introduzir os nossos dois convidados de hoje, porque esse ciclo de debates não apenas traz os artistas para dialogarem com o nosso público aqui na escola e para falarem sobre a sua produção, como essa ideia de um campo social da arte vem também trazendo um outro agente que nos parece extremamente importante para um diálogo das obras de arte, dos projetos imaginados pelos artistas, que são os críticos de arte que vêm se debruçando para aguçar a nossa compreensão e a nossa percepção desses trabalhos. Então, mais uma vez, é com muito prazer que a gente recebe hoje o Luiz Camilo Osório, que é autor de alguns textos bastante importantes e que sensivelmente foi convidado pela gente para estar participando aqui, porque escreve um texto que é paradigmático para a compreensão de um projeto que o Daniel Senise, artista, ex-aluno e ex-professor aqui da escola, faz na Bienal de São Paulo de 2010 e que eu tenho certeza que vão poder dialogar conosco de maneira muito mais efetiva com a sua conversa. Então, agradeço fortemente a presença de vocês, mais especialmente ainda do Luiz Camilo e do Daniel, e desejo uma boa conversa para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, Zé? A gente não combinou nada, e eu não tinha... Assim, isso é até mais legal. Eu estava conversando hoje de tarde, e mais ou menos por conta do tempo, tudo que eu falo já vai ficando histórico, vai ficando como um registro, né? A maioria agora já estão filmando mais, tal. E é verdade, eu tenho menos de 40 anos e mais de 30 anos fazendo o que eu faço, e eu comecei aqui no Parque Lage. Eu imaginava, dependendo do público, que a gente podia falar mais de ensino, talvez, mais da convivência das pessoas com esse espaço, como você vira artista. E é tudo, para mim, eu não tenho nada planejado, nunca planejo falar. O meu único problema, às vezes, é exagerar nas coisas que eu falo. Já criei muito problema nesse departamento. Mas agora eu estou mais contido, e eu acho que essa dinâmica, para ser mais interessante para todo mundo, eu acho que poderia ser, talvez, bidirecional, porque eu estou aqui como ex-aluno, ex-professor e artista expondo na escola também. Eu estou expondo um trabalho, agora eu lembrei que o Camilo escreveu no catálogo de 2010, um trabalho que eu estou remontando aqui, que o título é O Sol me ensinou que a história não é tão importante. É um título, é uma frase que eu peguei numa biografia do Albert Camus. Teoricamente, ele falou essa frase, eu acho ela muito adequada para a obra dele e muito interessante porque eu fiz nesse trabalho.
Esse trabalho é composto são placas feitas com material de impressos de arte, que eu peguei, a maior parte desse material veio do CCBB do Rio de Janeiro, uma exposição que teve lá, e era um material fácil de reciclar, fazer polpa com ele. Eu não tinha muito verniz, nada, era mais um texto sobre a exposição que tinha lá, uma determinada exposição. E com esse papel e um pouco de gesso e cola cascorês, cola branca, eu fiz essas placas. Eu precisei agregar gesso e cola para manter uma certa... Porque o papier-mâché em si, ele vai, com o tempo, ele vai retraindo, vai encolhendo, fica meio triste, né? Eu precisava manter uma certa... uma superfície mais consistente. Mas eu acho que faz parte. Mais da metade do material que tem nessas placas são publicações de arte. Publicações, textos sobre arte. Esse trabalho eu mostrei na Bienal de 2010, numa sala. Era uma sala que você entrava e você estava envolto por essas 4 paredes. E em uma das paredes, essas placas elas têm uma espessura maior, elas se destacam com um retângulo. Isso pode ser uma alusão a uma pintura ou, sei lá, um aspecto arquitetônico. O que a gente montou aqui, o que eu montei aqui, foi uma parede mais longa, direta, com esse retângulo no meio. E essa é a quarta, talvez, é a quinta vez que eu monto esse trabalho. Eu montei na Bienal de São Paulo, depois ele fez parte de uma exposição chamada Ciclo, do Marcelo Dantas, e teve em São Paulo, novamente, no CCBB, em Brasília e em Curitiba. E agora está aqui pela primeira vez. Enfim, antes disso eu já frequentei o Parque Lage. Eu comecei a vir no Parque Lage como aluno, no início dos anos 80, quando eu me formei em engenharia, com o Zé. Eu não quis trabalhar como engenheiro, quer dizer, eu não sabia o que eu ia fazer na vida, e comecei a fazer aulas aqui. Depois de um tempo, eu tinha um ateliê com outros caras que estudavam aqui, o João Magalhães, o Ângelo Venosa e o Luiz Pizarro. E desse ateliê a gente mudou, o nosso primeiro ateliê foi em Botafogo. Na sequência, fomos para Lapa, fiz um casarão na Lapa, era o ateliê da Lapa, isso no início dos anos 80. E as coisas aconteceram com uma certa rapidez. Em 85 eu estava na Bienal de São Paulo, em 86 eu acho eu já estava dando aula aqui. Eu acho que a razão principal pela qual eu dei aula aqui foi para entender mais o território da arte, porque eu sabia muito pouco. Tecnicamente eu não era qualificado a ser um professor de arte, não seria qualificado. Mas eu acho que também é uma outra coisa que a gente pode pensar aqui, é o quanto que você pode ensinar arte para alguém. É um outro departamento, mas faz parte dessa história. Quando eu era professor, eu basicamente fazia algumas aulas com exercícios e tal, mas basicamente, depois de um certo tempo, eu comecei a falar sobre as produções que eu via dos alunos. A gente discutia o que estava acontecendo. Isso durou uns 10 anos, e eu parei de dar aula aqui, e eu me sinto muito pouco qualificado a dar aula de arte hoje em dia. E eu acho que, enfim, pelo tempo que eu tive aqui, foi suficiente para eu entender mais ou menos como é que a arte funciona para a minha vida. É isso, eu acho que a gente pode começar alguma coisa por aí. Bom, boa noite. Obrigado, Vinícius, Fábio, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, né, no Parque Lage. Diferentemente do Daniel, eu nunca dei aula aqui. Minha relação acadêmica sempre foi com a universidade, mas sempre tive por esse espaço, né, um carinho enorme por reconhecer o quanto ele é importante, né, para gerar
né, um ambiente para as artes visuais no Rio de Janeiro, digamos assim, produtivo, saudável, né, oxigenado, para trazer um pouco esses dois elementos que, em alguma medida, estão contrapostos pelo Camus e pelo Daniel, o sol e a história, e que eu acho que o grande desafio da escola é não apagar o sol com a história e, ao mesmo tempo, trazer alguma história para dentro desse campo iluminado pelo sol, né, pela natureza, pelas forças, né, mais espontâneas, né? Então, e essa equação é sempre uma equação muito delicada, né? Como que a história, de certo modo, determinadas, sejam convenções técnicas, parâmetros conceituais, referências históricas, elas não abafam essa espontaneidade, mas, de alguma maneira, dão alguma direção, né? Dão algum tipo de foco para essa luz, né? Tem um poeta italiano que fala uma coisa parecida, em que ele diz que ele prefere o voo do pássaro ao voo, né, de uma pena, na medida em que o voo do pássaro tem uma direção, né? E o voo da pena está aí meio que perdido, né? E eu acho que a história pode, de alguma maneira, dar algum tipo de direção a esse campo iluminado pelo sol, né? Por essas intensidades mais espontâneas que o artista não pode perder, mas tem que, de alguma maneira, direcionar. E, né, eu acho que, né, estando aqui, né, com o Daniel, acho que tem uma coisa, primeiro, essa relação, né, do Parque Lage com a geração dos anos 80, né, da qual o Daniel é um dos, né, representantes mais destacados, digamos assim, né? A relação do Parque Lage com a geração 80, a relação do Parque Lage com, né, o processo de democratização, com a construção, né, de alguma expectativa ao longo dos anos 70, depois que o Gershman veio para cá, de um espaço de liberdade, né? Eu acho que, né, o MAN, nos anos 60, né, e o Parque Lage, né, a partir de 75, quando o Gershman vem para cá, eles ocupam esse território, né, minimamente oxigenado de liberdade dentro de um sistema muito fechado pela ditadura, né? E eu acho que esse espaço de liberdade ele foi muito importante para o Rio de Janeiro e para a geração que vai surgir depois nos anos 80. Independentemente da discussão, né, enfim, aí a gente pode conversar eventualmente depois, né, de como apareceu a relação entre um determinado tipo de pintura, a geração 80, e um certo contraponto à arte, digamos, mais politizada dos anos 70, ou mais conceitual, né? Enfim, eu acho que essa oposição ela é uma oposição absolutamente desnecessária. E eu acho que o desenvolvimento do trabalho do Daniel, eu acho que mostra um pouco isso, né? O quanto a pintura ela incorpora nos seus próprios processos, na sua própria materialidade, a dimensão, né, conceitual ou a dimensão histórica, né? O trabalho dele é um trabalho, né, que incorpora a história da pintura dentro, né, do seu campo, né, de expressão, né? E isso, né, eu acho que é uma constante, né, do começo dos anos 90 para cá. E nunca deixou de ser, né, de lá para cá isso, né? E por um outro lado, né, o Daniel estava
fazendo aí essa pergunta, né? O que se ensina numa escola de arte? Eu acho que essa é uma pergunta muito relevante, né? E, enfim, eu não dou aula numa escola de arte, né? Trabalho num departamento de filosofia, mas já tive, durante 14 anos, uma relação com uma escola de arte, no caso, uma escola de teatro, que era o departamento de teatro da Unirio, né? E a escola de teatro da Unirio, e a gente convivia ali com, né, atores, cenógrafos, alunos diretores, teóricos, e essa convivência era uma convivência, por um lado, muito saudável, por outro, muito marcada por divisões que a gente percebe que é uma divisão que eu acho muito empobrecedora entre os teóricos e os práticos, né? No caso ali do departamento da escola de teatro, os teóricos ficavam no departamento de teoria e os atores, né, no departamento de interpretação. Mas essa divisão, ela, quando acontecia o que era o mais esperado numa escola de arte, que são os encontros espontâneos entre artistas em começo de formação que, né, percebem determinadas sintonias e vão, né, constituir espontaneamente grupos de estudo, interesses em conjunto. Quando essa reunião acontecia, e ela é absolutamente produtiva, e as escolas de arte têm como papel fundamental propiciar encontros, né? Acabava essa divisão que ficava, às vezes, martelando na cabeça dos os teóricos e os práticos. Os teóricos se misturavam com os práticos, era fundamental ter a presença dele nas práticas de montagem, né? Eles discutiam, eles aprendiam o que era um processo de encenação, né? Da mesma maneira que o meu trabalho como crítico, como professor de filosofia interessado no campo da arte, não funcionaria se eu não convivesse com os artistas, se eu não frequentasse os ateliês, se eu não percebesse, né, os processos com os quais eles se deparam, as inquietações de cada momento do trabalho, né? E isso é onde a gente vai, de certa maneira, reconhecendo o quanto a prática do artista é, junto com um fazer muito concreto, uma experiência também de pensamento, né? O artista pensa com esse fazer, com essa prática cotidiana do ateliê, né? E ali tem pensamento, independentemente do que ele pensa sobre, né? Mas o que ele pensa com a prática. Acho que essa é a grande questão da arte. A arte é um campo de conhecimento muito específico, que você produz pensamento ali, né? E não é um pensamento que passa por esse registro, né, até, não que não tenha consciência de estar, né, pensando no trabalho, mas ele, de certa maneira, transpira no processo. É alguma coisa que atua nessa dimensão mais até, né, do fazer, de um trabalho, né, que implica o corpo, e ali se abre, né, muitas possibilidades. E a escola, ela vai aproximando os artistas em formação, né, dessas inquietações comuns, dessas formas, né, de imaginar processos específicos, de fortalecer as próprias inquietações, né, mostrar que essas inquietações são recorrentes, né? E eu acho que, com o tempo, e por isso eu acho que o Daniel não deveria ficar refratário à possibilidade de dar aula, né? Eu acho que a sua experiência hoje é uma mina de, né, eu não diria nem de informação, mas de estruturação de possibilidades para o jovem artista, né? Perceber que as inquietações que ele tem hoje, você, né, tem da mesma maneira, e ele perceber o quanto esse caminho é possível
não obstante as dificuldades, né? A inserção no circuito, a relação com as galerias, com as instituições, com o ambiente internacional, né? Cada etapa é uma etapa, cada uma dessas partes tem um desafio próprio e que, enfim, você tem o que contar sobre isso, né? Você teve ateliê durante um bom tempo em Nova York, conviveu com aquele circuito, né? As diferenças entre esses dois circuitos. Isso é isso. Falar dessa experiência já é uma espécie de formação fundamental para o artista, né? Então, acho que, né, é um pouco essa, né, essa troca, né, de alguém que, de alguma maneira, já percorreu um determinado caminho que o jovem artista está imaginando como um caminho possível, parte desse processo, né, de aprendizado, independentemente das técnicas de pintura, independentemente das técnicas de gravura, que ele eventualmente vai aprender também, faz parte do aprendizado. Mas isso não vai garantir nada. Nada vai garantir nada, né? Mas vai pelo menos dar mais estofo para o trabalho poder avançar, tá? Bom, eu hoje passei a tarde com uma professora que está dando um mini curso lá na PUC, que escreveu um livro se chama Learning from Madness, que é sobre, basicamente, a relação do Pedrosa com a doutora Anísia da Silveira e o grupo, né, lá do Museu do Inconsciente. A gente hoje fez uma visita lá, né, e vimos, né, fomos na reserva técnica, são, sei lá, tem 125 mil obras, né, trabalhos, produções guardadas, né, melhor não chamar de obra porque dá complicação, né, mas só do Fernando Diniz tem 30 mil, do Isaac tem mais não sei quantas, né, do Emídio mais uma dezena de 10 mil obras, enfim, desenhos, papéis, pinturas. E aquele espaço e a presença do artista ali, né, o artista que eu digo, Mavinier, Palatinic, a gente estava falando de Palatinic, Ivan Serpa, Ana Letícia, Renina Katz também passou ali. Entre 1901, uma psiquiatra, né, com uma certa intuição, né, tentando criar um processo terapêutico, né, mais humano, enfrentando toda aquela parafernália terapêutica que era dizimadora de qualquer possibilidade de recuperação, criou os ateliês. E os ateliês eram esse lugar de aprendizado mútuo daqueles artistas que estavam indo para lá, que eram artistas em formação, com aqueles internos, né? E foi uma relação recíproca, né? E era o Ivan e o Almir, principalmente o Almir Mavinier, né? Tirando o Rafael, que era um interno que estava lá há 20 anos, que desenhava em tudo que era canto, que ficava desenhando no papel e não parava de desenhar no papel, e o papel do Almir Mavinier era tirar o papel da frente dele, né? Botava um limpo para ele continuar, não, tá bom, tirava, né? E é engraçado porque o Iberê Camargo, a Maria dizia que tinha vontade de botar no ateliê, fazer um buraco, a Maria, mulher dele, ex-mulher, fazer um buraco assim, deixar a madeira, onde ele botava o cavalete, que terminava, um dia deixava o cavalete, no dia seguinte ele ia para lá e repintava tudo de novo. Ela não estava pronta, ela queria abrir um buraco para cair lá embaixo e o trabalho ser salvo dessa compulsão de pintar do Iberê. E que é isso, o artista está ali querendo, né, o tempo inteiro pintar, repintar, pintar, repintar. E ali os artistas lá no hospital, junto com os internos, e abrindo caminho por conta dessa convivência, que é, eu acho que o papel da escola, produzir convivências produtivas, né? Encontros que são, digamos, encontros felizes para uma abertura para a produção, né? E eu acho que a escola, o Parque Lage, é muito isso, né? Produzir esses encontros e gerar esse ambiente
profícuo, né? Enfim, fala aí um pouco agora. Então, deixa eu ver. Não, mas eu ia falar um pouquinho. O Parque Lage, só um pouquinho sobre o Parque Lage. Você era criança, não sabe. Quando eu vim para o Parque Lage porque eu morava aqui na Zona Sul. Eu comecei a fazer uns bicos em design. Pelo fato de eu ser engenheiro e desenhar, eu arrumei um emprego no Banco Nacional. Você sabia desenhar? Eu desenhei. Assim, quando eu estudava na faculdade, eu fazia o jornal da faculdade, que era a Caceta Popular. E meus amigos de faculdade são o Hélio Della Pena, o Marcelo Madureira, que é meu amigo até hoje, e o Beto Silva. Os três são engenheiros de produção. E eu desenhava na Caceta Popular. E eu desenhava, ilustrava, fazia ilustração para jornal, para ganhar grana. Desenhava camiseta e tal. Então eu sabia desenhar, mas eu nunca estudei. Daí, quando eu me formei, eu fui trabalhar no banco. Eu arrumei esse emprego no banco pelo jornal e trabalhar no departamento de videotexto, que é o seguinte: é uma mídia que juntava o telefone e a televisão, e por isso uma mídia bidirecional. A sua televisão virava um terminal onde você podia fazer compras no supermercado, comprar passagem, ver seu saldo bancário. Isso é a internet hoje, mas na época não existia o PC. Então era um sistema que estava sendo implantado no Brasil, já tinha no Japão, no Canadá e talvez nos Estados Unidos. Por conta desse trabalho, era um trabalho meio expediente, eu tinha metade do dia para fazer outras coisas, eu comecei a fazer aula aqui no Parque Lage. O Parque Lage era uma comunidade menor do que passou a ser depois. Tinham, que eu lembre, 4 professores que eu registrei. Eu não me lembro de aula teórica. E tinha o Charles Watson já aí, Luiz Ernesto, John Nicholson e o Luiz Áquila. O primeiro trimestre que eu passei aqui, eu fiz aulas de desenho com John Nicholson. A primeira aula que eu fiz, ele queimou o meu trabalho. Falou muito mal. E eu acho que ele tinha razão, eu tenho esse desenho até hoje. Depois eu fui embora e voltei 6 meses depois. Fui fazer aula com o Luiz Áquila, porque o Áquila morava numa vila aqui no Maitá e morava num térreo. Eu passava não sei, uma vez eu passei e falei, que pintura interessante. Aí alguém falou, ele dá aula no Parque Lage. Eu vim aqui e o Charles Watson era impossível, não dava para chegar perto dele, pelo menos eu não conseguia, e o Áquila era mais acessível. Eu cheguei e falei, eu quero fazer aula de pintura, e o Luiz Pizarro estava lá na aula, e o Luiz Áquila falou, Luiz, que cores que compra? Aí eu compro tal coisa, eu fui na lojinha, comprei as tintas e comecei a pintar. Basicamente, foi como eu estudei arte aqui. E aí tinha a galera do Charles, que tinha a Bia Milhazes, tinha uma menina inglesa também muito aplicada, que eu não lembro mais o nome. A gente fez um grupo de estudos para estudar movimentos da arte moderna na casa de alguém. Quer dizer, o Parque Lage, para mim, funcionou, como o Camilo está falando, de um lugar de encontro. As aulas eram estanques, os cursos eram estanques, os professores se encontravam no bar, existia uma certa competição entre eles, era todo mundo bem mais jovem, tinha mais energia e tal. E isso, basicamente, eu acho que o Parque Lage funcionou, sobretudo por conta desse lugar incrível, que é essa casa, nesse cenário que a gente tem aqui. E tinha um bar, que o bar é fundamental também, né? Era um bar bem menor, e tinha, eu não sei, ninguém vai lembrar, uma mulher muito... Aliás, eu acho que ela é mãe da menina que trabalha com vocês, muito gorda, que trabalhava na cozinha, e me lembrava um cartoon que eu lia quando eu era criança, que era os Sobrinhos do Capitão. Ninguém conhece, você conhece, né? Mas, que eram Hans e Fritz. Hans e Fritz são 2 figuras, são 2 meninos endiabrados que moram numa ilha meio assim, não sei aonde, sabe, perdida, e tem uma
uma cozinheira, isso é um cartoon antigo, então ela é negra, bem gorda, e me lembrava muito a Marilene, eu acho que era o nome, depois a gente tem que pesquisar, porque ela era uma figura importante aqui. Marilene, eu acho. Bom, a gente vê. E, enfim, o parque foi sobretudo esse lugar onde eu encontrei as pessoas que eu mudei, né? Eu fiquei trabalhando no banco, como o Frederico Moraes falou no primeiro texto que ele escreveu sobre o meu trabalho, eu era bancário de meio expediente. E é verdade, mas eu tinha outra metade do dia para fazer o que eu estava procurando. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E o meu processo, a gente pode falar eventualmente, mas eu acho que ninguém tinha a menor ideia do que ia fazer aqui. O Charles dava uma aula mais focada num tipo de construção de um pensamento em torno da pintura. Ele era bem mais jovem, mas ele tinha estudado arte na Inglaterra e tinha uma formação mais estruturada, e ele transmitia isso para os alunos. Eu, na minha ansiedade, eu não queria passar por esses experimentos, eu já queria resolver meu problema. E, teoricamente, eu resolvi, porque, temporariamente, 3 anos depois, eu estava na Bienal de São Paulo, expondo. Na Bienal de 83, eu fui ver os trabalhos do Jorginho Guinle, do Marcos Lupertz, sobretudo esses dois me impressionaram bastante, o Jorginho eu já conhecia. Eu voltei para o ateliê e eu estava na Bienal de 85, participando da Bienal. Eu tinha noção de que aquilo era um pouco artificial. Eu estava pintando há 3, anos, e não era... Eu acho que era difícil formar um trabalho, formar um pensamento em torno daquela linguagem, que é a pintura, que eu estava procurando, tão rapidamente. Então, eu me dei o seguinte tempo, falei, era 85 quando eu entrei na Bienal. Nesse momento eu saí do banco, porque eu podia vender meu trabalho. Teve uma coisa que aconteceu também nessa época, que nesses anos teve a redemocratização, começou a pipocar galeria em todo lugar, do Rio de Janeiro, muita galeria, a maioria sumiu. O Thomas Kohn, que era um colecionador, abriu uma galeria com o apoio dos artistas que ele colecionava, que eram artistas anteriores, dos anos 70, Vergara, o... Jorginho? Eu acho que o Jorginho expôs na galeria do... Não, ele expôs numa galeria do... Eu não me lembro. Eu vi uma exposição em 85 do Jorginho Guinle na galeria do Paulo Clabin, que eu fiquei chapado. E tinha um colecionador no Rio de Janeiro, que era o João Leão Satamini, que comprava tudo. Então ele ia, comprava a exposição inteira. Então era uma coisa muito pequena, mas que funcionava. E nesse momento começou a funcionar um mercado de arte insípido, porque não existia anteriormente. E os artistas jovens foram meio que o foco desse mercado. O Thomas Kohn, ele rompeu, né, com a galera que promoveu a Marchand, porque ele fez a primeira exposição do José Leonilson, que é um artista da geração 80 de São Paulo. Para falar um pouco mais da escola, em São Paulo tinha a FAAP, que é uma outra escola muito mais organizada, estruturada, como cursos, onde tinham pessoas seminais também, como o Nelson Lerner, a Regina Silveira, aí tinha um artista argentino que trabalhava com o Júlio Plaza, e os alunos lá, eles tinham mais contextualização, mais aulas teóricas, tinham uma outra abordagem. Então, a geração 80 que vem de São Paulo é mais, em princípio, culta. E a nossa aqui era uma coisa muito retroalimentada, muito autogestada, né? E o que nos ligava, sobretudo, para o que acontecia fora, era a biblioteca onde você tinha o Flash Art e o Art in America e o Art Forum, revistas que chegavam e você conseguia ver o que estava sendo feito nesse momento nos países da Europa, nos Estados Unidos. E era um momento também mundial, onde a pintura teve um renascimento, né? E
uma pintura, mais ou menos como o Camilo falou, uma arte menos preocupada com o conceitualismo que vinha da década de 70. Era uma coisa mais espontânea, procurando revisionista, de uma certa forma, e para muita gente retrógrada, porque era um movimento atrás. Mas tinha na Itália a Transvanguarda italiana, que era gerida por um crítico chamado Achille Bonito Oliva. Tinha o neo-expressionismo alemão, que eram artistas mais jovens que o Anselm Kiefer e o Gerhard Richter, que são os grandes expoentes, e o Sigmar Polk. Os grandes expoentes da arte alemã, para mim, nesse momento, mas tinha uma galera jovem, alemães da minha idade, naquele momento, fazia uma arte, que o título era neo-expressionismo, e tinha nova pintura americana também, com artistas interessantes. Então, o mundo inteiro estava num momento de retomar uma atividade mais manual, mais de fatura, de estar em embate. E isso foi o que pegou mais para a gente aqui no Parque Lage, porque nós tínhamos mais ou menos essa falta de orientação que em São Paulo existia mais. São Paulo contextualizava mais os artistas, para o bem e para o mal. De qualquer maneira, a Leda Catunda sobreviveu à escola de São Paulo muito bem, e o Leonilson saiu da escola antes de terminar a FAAP. E esses caras, a Leda e o Léo, eles vieram para cá numa exposição do Thomas Kohn, nos anos 80. Eu conheci o Leonilson por ali, na galeria do Thomas. A operação que o Thomas fez, assim, o Thomas comprou tudo, e na hora da exposição ele botou um preço altíssimo e deixou muita gente chateada. Muitos artistas mais antigos achavam que aquilo era meio aviltante. Mas é uma coisa que não existia muito até aquele momento, que era um mercado de arte. E era ainda muito iniciante, não tinha uma estrutura profissional muito elaborada, era tudo informal, inclusive em termos econômicos. E uma outra coisa que eu estava conversando com alguém hoje é que eu vim para cá com um amigo meu, que é um artista mais jovem, foi meu assistente. Ele me perguntou, o Arthur Chaves, ele me perguntou, falava muito em curador na sua época? Eu falei, não, o único lugar onde existia curador, que eu lembre, porque eu estou esquecendo muita coisa, era na Bienal de São Paulo, que tinha o curador da Bienal de São Paulo. E o que você tinha eram críticos que escreviam sobre arte. O curador era um personagem desse mecanismo que foi crescendo nesse período, e ele ficou... um intermediador. A diferença principal, aí o Camilo acho que pode desenvolver isso, se for o caso, a diferença principal entre o crítico e o curador é que o curador ele é ativo, o crítico já interferia, Greenberg já interferia, mas não era autoral no sentido de você dar hoje como os curadores são autorais. Isso tem uma influência, por que eu estou falando isso? Isso tem uma influência na produção jovem também, entendeu? Quando eu comecei a dar aula aqui, eu falava que os caras, as pessoas, os alunos, as alunas, eram pessoas que estavam procurando alguma coisa, que não sabia o que era, e também não sabia como fazer, realizar o que eles estavam procurando. Era tudo variável. Então, é um processo complexo e eu dei aula nesse território, que é tentando conversar com as pessoas como elaborar essa formação. Né? É muito interessante ver isso, um pouco cansativo, porque você não pode... A coisa funciona... O que você faz é desbastar os problemas, tentar mostrar alguma coisa para as pessoas. E, às vezes, uma frase, uma palavra, vale pelo curso. Eu tenho um ex-aluno, Daniel Landes, foi meu aluno, e ele voltou um dia e falou, olha, você falou uma coisa para mim que me resolveu o meu problema. Eu perguntei para ele, você pinta desse jeito? É muito simples. Você pinta desse jeito porque você só sabe pintar desse jeito ou porque você optou por pintar desse jeito? Ele falou que foi embora e foi estudar técnica em outro lugar. Eu também tive esse acesso, essa ajuda uma vez. Eu tinha um projeto de um trabalho em 96 e era muito diferente do que eu estava fazendo na época, e eu encontrei o Ivo Mesquita, meu amigo, e era um curador da primeira Bienal que eu participei. Eu falei, Ivo, eu estou fazendo esse trabalho, descrevi o trabalho, mas ele é tão diferente de tudo que eu faço, eu não sei.
Aí ele falou, faz. Foi suficiente. Eu fiz o trabalho em 96. Eu mostrei esse trabalho no França Brasil em 2011, quer dizer, 15 anos depois. E faz todo sentido o trabalho para mim agora, entendeu? Então, às vezes, a interferência que você faz para um cara que está organizando seu contexto é pontual. Você não sabe o que vai atingir o cara, mas, às vezes, pequenas intervenções mudam a vida da pessoa. Enfim, enquanto a nossa formação, eu digo, os meus contemporâneos aqui, foi muito em cima dessa vivência coletiva, individual, porque o artista é sempre bom, agora existem os coletivos, mas naquele momento era o uno, eu tinha que resolver meu problema. A convivência, sobretudo as trocas de informação, é mais sobre técnicas e estratégias, né? E, enfim, eu podia falar um pouco mais, mas a gente, não sei, a gente podia espalhar um pouco. Ou o Camilo fala. Não, mas deixa eu fazer a pergunta. Daniel, Camilo, primeiro, super obrigado. Eu acho que é sempre muito bom a gente ouvir vocês com essa experiência toda nesse mundo da arte. Minha pergunta é para o Daniel. Assim, a gente vive num mundo completamente diferente hoje, né? Com uma situação tecnológica o tempo todo bombardeando a gente. Você pode estudar hoje, em vez de estar numa escola, você consegue aprender tudo quase pelo YouTube, celular, ou indo a universidades de uma forma remota. Você se colocando hoje no que você já fez, né? Hoje, no dia de hoje, se você fosse um aluno de artes, né? Se você chegasse no Parque Lage depois de uma faculdade de engenharia, você acha que teria o mesmo percurso, o mesmo caminho? Você teria aprendido da mesma forma? Você teria tão rápido participado de uma Bienal, que é surpreendente, né? Em 3 anos você começar a produzir, estar participando de uma Bienal, acho que é raríssimo, né? Hoje em dia isso acontecer, quase impossível, né? Sim, Mas como é que você vê hoje essa questão, né, do mundo que a gente vive hoje, dessa produção que hoje é muito pautada aí por opiniões de curadores também, opiniões do mercado, essa vontade de todo mundo de aparecer, de estar em evidência, de estar vendendo, né? Eu acho que o mercado ele mudou radicalmente desde a tua época para cá, só que você continua esse percurso, né, até hoje. Eu queria que você assim, falasse um pouco disso. Bem, uma pergunta específica, Não, eu dou uma resposta genérica. Assim, eu estava pensando, assim, hoje em dia, quando um artista é apresentado, ele é apresentado já com o contexto da obra dele, vamos dizer, o tema, simplificando de uma maneira meio tosca, o que ele está tratando na obra, né? Essa pergunta, seria mais interessante fazer essa pergunta para o Picasso. Como é que você ia estar hoje, sabe? Porque Picasso era uma mão, né? Ou duas, sei lá, mas era uma coisa muito viva, né? Como é que aquilo... Qual é o tema do Picasso? Mulher, comida, tourada. Quer dizer, alienação total, né? O cara já acabou aí, na largada. Mas ele faz uma obra... A obra... Bom, enfim, a obra mais engajada dele politicamente, o Guernica, é uma grande pintura também, entendeu? Como é que ele ia se virar hoje, né? Será que ele ia ser o Picasso, né? Será que ele seria o artista diferenciado? Isso não tem resposta. Eu acho que talvez uma maneira de pensar isso, assim, a minha largada foi muito intensa. Mas depois eu tive algumas crises, algumas situações que eu fiquei um tempo tentando elaborar as coisas. Eu acho que a primeira exposição realmente que faz sentido no que eu comecei a contextualizar foi em 93. Na Camargo Vilaça, a galeria do Marco Antônio Vilaça. Nesse período eu fiquei elaborando o que era o meu trabalho, escolhendo, definindo coisas, né? É um tempo de elaboração, que isso não acontece imediatamente. Talvez a largada fosse diferente, mas a chegada talvez não fosse diferente, porque eu acho que a trajetória assim, eu nunca pensei nisso
metaforicamente, mas é quase que uma espiral para dentro. Você está chegando no lugar onde você... Dentro. Para mim é assim. Qual a minha relação mais profunda com as coisas da vida e fazer, representar, mostrá-las, fazê-las, construí-las fisicamente sem palavra, porque eu praticamente não uso, quase nunca uso a palavra no título, né, do trabalho. Então, eu acho que eu poderia ter uma largada boa. Tem alguns artistas que começam hoje tem muita gente, daqui a 3 anos viram um consenso, estão numa Bienal, mas o problema não é esse, o problema é como é que a coisa continua, como é que a coisa se formula, entendeu? Eu optei por uma situação rápida, eu tenho habilidade manual, sabe, para fazer aquela obra, e às vezes eu fico imaginando, eu tenho meu primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos, na exposição Como Vai Você, Geração 80, eu fiz uma instalação, e aliás um trabalho conceitual, que era o Sansão derrubando as colunas da escola. Esse trabalho foi destruído, porque no dia que desmontaram a exposição, eu não cheguei na hora, o trabalho tiraram, jogaram fora. Mas no andar de baixo, nos corredores, eu tinha uma pintura lá, que é minha até hoje, está no quarto do meu filho, aqui no Rio. E eu gosto dessa pintura, às vezes eu sento na frente dela e falo, se eu tivesse continuado por esse caminho mais pictórico, mais da mão, mais pintura tradicional, sei lá, né? Eu fiz inspirado num artista que eu vi na Bienal 93 chamado Marcos Lupertz, que era um cara que tinha um contexto muito particular. Eu comecei a pensar no Lupertz e fazendo meus trabalhos. Eu criei um sistema, eu pintava coisas do meu entorno e com uma paleta muito simples, simplificada, e foi legal, funcionou para mim, entendeu? Mas em um momento, no final dos anos 80, eu decidi que eu não ia mais usar essa mão, sabe? E aí que a coisa ficou meio complicada. Simplificando, eu acho que hoje o mundo é totalmente diferente, é difícil compreender como as coisas funcionam, é uma coisa que a gente ainda está tentando entender, porque é muito rápido. O iPhone só tem 11 anos que existe um iPhone, sabe? O iPhone, tudo que ele representa, né, todos os smartphones, 10 anos, sabe? O mundo está completamente diferente. E eu achava, inicialmente, que a coisa ia ser muito mais democrática, sabe? Cada um é o indivíduo vai ficar muito mais rico, porque ele vai se individualizar mais ainda, porque tem milhões de opções. A gente está vendo o contrário acontecer, de uma certa forma, uma polarização meio estranha, né? Quase que um retrocesso, né? Então, realmente é uma coisa que eu não sei responder. Para mim, assim, o que eu ia estar fazendo agora? Mas eu acho que seria diferente, né? Como dizem a galera, os players são outros, né? A figura na minha época, onde é que você mostrava o seu trabalho, na época que eu comecei? Nos salões de arte. Você aplicava para um salão, tinha salão no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, todo lugar. Salão nacional. E você botava o seu trabalho lá e você era aceito. Hoje é um outro contexto. Hoje você tem grupos, tem um curador, que é uma figura muito mais influente, atuante, sabe? É outra praia, é diferente. Eu conheço o Daniel, meu nome é José Augusto Lambert Cerqueira, eu conheço o Daniel há 45 anos, eu acho, né? Mais ou menos isso. 45 anos. E acompanhei o nascimento, a gênese do artista, né? E inclusive em alguns ateliês e com alguns desses colegas que dividiram o ateliê com ele. E o processo que eu testemunhei foi um processo muito interessante, porque ele transitou por quase todas as artes, né? Ele tentou a fotografia, o desenho, até essa iniciação, vamos dizer, com computadores, né? Lá no Banco Nacional. Mas, enfim, eu gostei muito da tua palestra, foi ótima, muito esclarecedora. Eu queria dizer que, além de amigo, eu gostava do teu trabalho e gosto, né, do teu trabalho. Eu lembro que uma das pinturas que eu mais gostei, você não mencionou, achei até que você ia falar, o prêmio que ele ganhou em 92, na Eco Rio, né? Ele ganhou com Fogo Fato, que é uma pintura que eu gosto muito, muito mesmo. Mas eu fiquei impressionado com essa tua descrição do teu processo como artista, né? Que você, respondendo a pergunta ali do colega, em que você não importa tanto a largada, importa a chegada, que no final é o trabalho autoral na sua
maior extensão possível, né? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quer dizer, o que tem de intenção, de intuição nesse teu trabalho hoje? Você é um cara que não tem compromisso mercado, você faz o que te dá na telha e de fato você se sente mais autor do trabalho hoje. Está na tua praia, é a tua identidade do que era naquela época em que você testou outros caminhos, né? É isso. Tá, quando eu fiz esses trabalhos de raiz expressionista, eu olho, esse trabalho está no quadro do meu filho, eu acho que hoje ele representa aquela época que eu vivia, aquela energia que eu tinha, sabe? Eu tinha uma moto, acordava cedo, ia para o banco, ia para o ateliê e, sabe, às vezes eu tinha que ir para São Paulo pelo banco, ia e voltava no mesmo dia e ia para o ateliê. Esse trabalho é muito essa dinâmica, né? De você estar vivendo com uma intensidade e as coisas depois vão sendo depuradas. Quando eu dava aula aqui, eu também falava que eu via gente procurando, alunos, né? Procurando diamante, mas pisando em esmeraldas, né? Então é uma coisa que dava uma certa aflição, mas é um processo pessoal, né? Eu acho que essa metáfora de você convergir para você mesmo é universal, né? E, de uma certa forma, muita gente fala... Eu acabei de ver eu vi um documentário do Anselm Kiefer, que é um pintor alemão muito importante. Ele fala da infância dele. E da infância dele, basicamente, eu acho que logo que a guerra acabou, ou por aí, ele tem um quarto com rádio. E o rádio ele fica escutando o rádio, entendeu? E como esse momento é importante para ele, sabe? Então, eu acho que eu tenho um filho pequeno agora, eu por sorte, em vez de ser um neto, é um filho, então eu convivo com ele mais tempo. E eu vejo a formação, né, do cara. Ele está com 2 anos e meio, que é a época que o hipocampo já está se formando, que é onde as coisas a memória já vai estar sendo acionada no futuro e vai lembrar de coisas agora, né? Se a gente pensar, quando é que a primeira coisa que aconteceu comigo, é por aí 2 anos, né? A não ser que eu tive um momento traumático que eu queimei o pé. Então eu lembro dessa cena. Mas em geral é por aí que a coisa começa a se formular. E todo esse momento é tão impressionante, né? A gente está com o cérebro todo aberto. E eu vejo as seleções que ele faz, né? É um cara que fala mal ainda, tem 2 anos e 5 meses. Mas ele já distingue o Jeep Compass, que é um carro, né? Quando ele vê um Jeep, como ele sabe que é um Jeep Compass, que ele fala, esse não é o carro da mamãe, que é a mãe, porque não é a cor do carro da mãe dele, sabe? Quer dizer, eu fico pensando como é que é essa construção. E como essa construção, bom, enfim, é um pensamento muito empírico, eu não estou preocupado cientificamente o que vai acontecer aí. Mas como é que tudo isso está sendo feito e vai estar sendo acumulado, está ficando enterrado, como isso a nossa... está acompanhando a gente o resto da vida, entendeu? Então, uma boa parte da formação do artista é tirar esse tralha, esses impedimentos, essas dificuldades, esses preconceitos, essas coisas preconcebidas do caminho, né? Eu me sinto muito precário ainda nesse departamento, com muita preocupação com o olhar do outro, enfim... Eu tinha um pai muito engraçado, assim, não era nada engraçado, mas ele era muito individualizado, nunca era muito original. Ele era aviador, mas ele sempre teve uma vida complicada e era um cara que fazia o que queria, né? O engraçado é que o artista da família sou eu, e eu me sinto muito mais enquadrado do que ele. Bom, enfim, eu acho que tudo que a gente faz, essa convergência que a gente um dia acha que está chegando ao momento de síntese, que eu acho que eu estou procurando, e por sorte eu faço um negócio que eu produzo alguma coisa que pode estar demonstrando essa síntese, entendeu? Talvez você escreve uma tese, faz um trabalho. É uma coisa autoral, eu me sinto com essa sorte. É realmente resultado, acho, de uma coisa que aconteceu muito lá no começo. É uma convergência mesmo para esse momento que a gente tem no passado. Acho fascinante isso. E cada um tem o seu, é individual e é inacessível até pela gente mesmo, entendeu?
Me sinto especialmente interpelado pela ideia de pensar as provocações iniciais de vocês sobre o que pode ser um espaço para a formação de arte, o que pode ser uma escola de arte. E ouvindo o diálogo de vocês, eu lembrei que uma professora, artista, que com certeza vocês conhecem, a Kate Van Scherpenberg, na ocasião do lançamento do livro de 40 anos da escola, a mesma pergunta foi postulada para algumas pessoas, né? O que era uma escola de arte livre, ou o que é uma escola de arte livre. E ela tem uma resposta que estava no anteprojeto desse projeto de exposição, que é bastante sintética. Ela diz que a arte é algo que não se ensina, mas tem gente que aprende. Eu gosto dessa ideia, né? De uma impossibilidade de formar o artista, né, de ensinar a arte. Ela está muito mais dentro dessa prática de convivência. E me parece que, além das transformações da nossa velocidade de apreensão de informação, de tecnologia, dividindo também a minha pertença aqui como curador e pensando a escola, me parece interessante pensar que o próprio... Talvez a gente tenha deixado isso de lado, as questões sobre o que é pintura abstrata ou figurativa, essas questões não são as mais presentes, mas agora eu acho que entra uma discussão exatamente, não agora entra, para não ser leviano, né? É resultado de um processo histórico muito intenso e importante, mas eu vejo com muita simpatia essa transformação das nossas expectativas do que pode ser a arte mesmo, né? No momento em que uma exposição, acontecimento tal qual foi Geração 80 era a grande novidade, isso já é muito fetichizado e performado por outras instâncias de legitimação do sistema e tal, e fico muito sensibilizado para saber porque eu, enfim, conheço os pensamentos de vocês minimamente, ouvir de vocês sobre essa transformação, porque quando eu escuto o cotidiano do Parque Lage nos anos 70 e 80 e tal, a gente vai escutar sempre a presença desses 4 professores, homens que residem na Zona Sul, que têm uma pertença bastante localizada. E hoje em dia, com alguma sorte, a gente tem outro pertencimento dentro das artes, né? A gente tem uma pluralidade de narrativas dentro desse meio hegemônico, que é a arte contemporânea, que são possíveis e presentes. Eu acho que isso traz um terreno frutífero para todas e todos nós. Eu queria ouvi-los um pouco sobre essa transformação do campo social da arte mesmo, né? Sobre quão positivo é isso para o nosso entendimento da arte hoje. Bom, Ulisses, essa acho que é uma pergunta de um semestre, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é muito evidente, que são, digamos assim, 84, 2019, são 35, né? São 35 anos, né, se a gente pensar 84 nas diretas já e pensar 84 como vai ser Geração 80, de retomada, né, de uma vida democrática, né, que anda em risco, mas está presente. Isso implica novos atores, né, novas vozes, né, uma inquietação participativa, né, e isso tem multiplicado as demandas, né, das instituições acolherem e viabilizarem a circulação e a disseminação dessas outras e novas vozes que procuram afirmar o seu espaço, reconquistar, né, a sua história, né, enfim, o modo como os livros de história, né, nos últimos 15, 20 anos começam a incorporar
histórias que estavam à margem da história oficial, né? E isso é correlativo à maneira pela qual os espaços de arte abrigam, né, vozes expressivas que carregam também uma outra história, uma outra memória, né, um outro quadro de referência que vai ser colocado em diálogo, né? Então, eu tenho acompanhado, porque fizeram um pequeno conselho lá no Observatório de Favelas da Maré, né, e tenho acompanhado de perto e com muito entusiasmo a formação de uma escola de arte livre na Maré, que vocês estão, né, também em diálogo, né? Foi aberta essa escola de arte livre na Maré, com 25 vagas e 160 e tantas aplicações. Dos 25, um aluno é da Zona Sul, né? Do ponto de vista da definição de gênero, você tem ali um leque, né, absolutamente plural, né, do ponto de vista étnico, plural, né, que vão para esse lugar para, né, de certa maneira, encontrar, né, essas possibilidades de encontro e renovação poética, né? Então, isso vai liberar uma dinâmica, né? A gente pega o Prêmio Pipa, com o qual eu tenho alguma intimidade, né? Você tem, está no 10º ano, né? Esse é o 10º ano, você tem 5 mulheres que venceram o Prêmio Pipa, vencedores do Prêmio Pipa. Você tem 2 negros que venceram o Prêmio Pipa. Você tem, entre artistas indicados, meia dúzia de artistas índios indicados, né? Isso é impensável há 30 anos atrás, né? E é muito interessante isso estar acontecendo. E é muito interessante isso estar acontecendo, né? Esse fim de semana, a Gabi Guzmão estava fazendo uma exposição lá em Friburgo, um espaço de residência lá criado por um artista local. Ela chamou uns amigos para uma roda de conversa, assim, né? E eu fui. E aí estava o Marquinho Cardoso, né? E o Marquinho Cardoso, até os 21 anos, ele era analfabeto. Fez lá um intensivo, aprendeu, fez aqueles cursos de preparação, entrou na universidade aos, sei lá, falou, 26, 27 anos. Olha a rapidez, né? E foi fazer arte. Foi introduzido no mundo da arte pela Lígia Pape, que viu as coisas dele e disse, vou vender isso lá em Copacabana. Copacabana? Você não vai vender isso em Copacabana na rua? Não, isso aqui é arte, vou trabalhar isso de outra maneira, botou ele no circuito. E ele disse uma coisa que eu acho muito interessante, que ele falou, o meu trabalho chegou antes dessa minha história, e isso é importante. Eu não preciso contar essa minha história para o meu trabalho acontecer. Meu trabalho acontece, né? Meu trabalho carrega a minha história, mas a minha história não justifica o meu trabalho, né? E eu acho que é evidente que todas essas histórias que ficaram à margem estão presentes nesses trabalhos que estão sendo inseridos, né? Mas a dimensão discursiva, que às vezes é essa dimensão temática que é importante politicamente, ela se esgota se o trabalho não se afirma, né? E vai se afirmar, né? Pensando, sei lá, o fato do Paulo Nazaré, né, e o fato do Arjan serem artistas negros, né, não
justifica o fato, né, deles terem ganho um prêmio de arte. O trabalho deles pertence a essa história, né? De certa maneira, está atravessada a poética deles por essa história, mas eu acredito que fala para além dessa história, sem, né, esconder essa história, evidentemente, né? E é isso, né? Tentar abrir o espaço para a construção desses campos de diálogo, né, com uma escola na Maré, que vai abrigar um outro público, mas ter essa troca, né? E eu acho que isso alimenta muito o Parque Lage, né, na Zona Sul, né? E produz um tipo de cruzamento que é muito saudável, né? E isso, por exemplo, desde que existe a questão de cotas, eu sou um defensor árduo da questão das cotas. Não para apenas, né, garantir uma democratização, porque eu acho que isso vai fortalecer, pela pluralidade, o espaço de formação, né? Isso eu vejo na PUC, né, aqui no coração da Zona Sul, né? Ter ali estudante que vem da Baixada, que vem da Rocinha, que vem de São Gonçalo, é uma tarefa árdua para aquelas pessoas irem para lá, terem bolsa, poderem se manter, mas a presença deles na sala, né, mesmo que a formação seja mais precária, mas a vontade de estar na sala, a vontade de aprender, a vontade de se constituir como cidadão é tão intensa que o aluno do lazer que vem do Leblon se dá conta, né, que aquilo ali vale a pena, né, espero, né? E essa troca é fundamental, né, fundamental. Então, eu acho que é isso, né? Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho mesmo. Está fazendo agora com Imagens do Povo uma parceria com o Instituto Moreira Salles. Fiz um pouco essa ponte. Ontem teve uma reunião lá no Instituto do Imagens do Povo, apresentando um projeto que eles querem fazer junto com o arquivo fotográfico do Instituto, com o João Fernandes, que é o novo. E os olhos do João ficaram brilhando, né? Porque ele viu um trabalho fotográfico de altíssima qualidade, feito lá desde 2003, na Maré também, né? E que já tem, né, uma consistência. E o que vai ser esse olhar, né, de um bolsista fotógrafo olhando o arquivo do Gauthieron, do Medeiros, de grandes fotógrafos que estão ali e que pensam território, que pensam cidade, que pensam exclusão também à sua maneira. Isso é uma riqueza, né, essa troca. E tem que ter essa troca, né? Enfim. Bom, se não há mais nada a dizer, agradeço fortemente a presença de vocês dois e de todo o nosso público, todos os nossos ouvintes, debatedores. Camilo e Daniel, um prazer enorme. E deixo desde já o convite a todas e todos para no dia 11 de setembro a gente se reunir mais uma vez. A Luísa Interleng e a Beatriz Milhazes. Eu não lembrava qual era a nossa dupla, então a próxima dupla que vai dialogar aqui conosco é a Beatriz Milhazes, está apresentando a instalação Gamboa 2 na exposição Campo, em diálogo com a crítica e ex-diretora aqui da escola também, Luísa Interleng. Daniel, super obrigado pela tua presença. Camilo, digo mesmo, muito obrigado e voltem sempre. Obrigado. Eu agradeço. Boa noite.